Enfim, Paulo, há muitas possibilidades sobre isso. Pois não, Ivan? Eu quero passar uma missão ingrata para você, ou até mesmo para mim, mas muitas pessoas no chat estão perguntando quem é o Dugin, que justificou uma entrada ao vivo aqui do PH Vox. Alexander Dugin, meus amigos. Por gentileza, obrigado. Alexander Dugin, meus amigos, ele é um dos principais, tá? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas acho que ela vai servir bem no momento aqui. Ideólogos de Vladimir Putin, tá? Ele é próximo do Putin desde o final dos anos 90, teve uma aproximação. Essa primeira aproximação foi através do então presidente da Duma, à época, e Alexander Dugin, com a ideia, né, principalmente do eurasianismo, ele começa a fomentar várias bases de sustentação das ações de Vladimir Putin nos últimos 15 anos, principalmente a partir de 2017. Perdão, 2007, quando o Putin começa a mudar, inclusive, o tom, né, e ameaças em relação à Ucrânia. Existem vastos materiais de Alexander Dugin falando sobre o que deveria ser a Eurásia, a implementação de uma tradição eslava, né, e essas ideias permeiam o alto escalão do governo russo. Nós já trouxemos aqui desde o início da guerra da Ucrânia, falamos muito, tem programas falando só sobre o Dugin, especificamente. Tem um programa que foi feito recentemente, há coisa de um mês e meio aqui, com o Daniel Ferraz, né? Eu e o Daniel Ferraz fizemos um programa que chama O Futuro que a Rússia nos Promete. E ali falamos muito sobre a filosofia do Alexander Dugin. Tem aqui também, para quem quiser conhecer mais... O Paulo deve estar pegando o livro do debate, né? É isso. Tem aqui o debate do professor Olavo de Carvalho com Alexander Dugin. Né? Então aqui, o professor Olavo de Carvalho debateu com ele ali no finalzinho dos anos 2000, onde o tema que é posto, né? O livro chama Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, onde o tema de debate é o papel de um pseudo-tradicionalismo que viria da ortodoxia acima de tudo. E muito vem acontecendo, né? Isso aqui é um resumo sobre quem é Alexander Dugin e qual a sua importância. E um ponto que estava conversando com o senhor Sepúlveda e com o Ivan, antes de nós entrarmos ao vivo aqui, eu acho que a gente poderia começar por aqui as nossas análises, senhores, é de que uma linha... Só uma informação aqui. Pois não. Só uma informação sobre o Dugin. As obras dele passaram a ser estudadas nas academias militares russas. Sim. Isso é importante. Ou seja, não é apenas um ideólogo... Acredito que nas academias militares brasileiras também, senhor Sepúlveda. Também. Contém um pouco de ironia e um pouco de verdade. Tá? Não, é verdade. E mais do que isso... Sim, mas eu acho que nós aqui devemos distinguir, porque realmente... oficialmente na Rússia, nas academias militares, as doutrinas do Dugin eram doutrinas oficiais, digamos. Exatamente. E o que acontece em cima disso, tá, pessoal? Algo que vinha acontecendo já há um tempo aqui no Brasil, principalmente quando o Dugin começou a ter muito espaço no Brasil. Recentemente, ele até daria uma palestra dentro da Escola de Guerra do Brasil, né? E ela acabou sendo cancelada, virou um vídeo que foi enviado apenas devido à repercussão negativa que gerou. Existem muitas linhas, tá, duguinistas no Brasil, são eles que fomentam o que nós chamamos aqui no PH Vox da direita bolchevique, tá? Eles que fomentam principalmente por alguns militares da reserva que têm espaço aí, né, na nova mídia, que tem canais e etc., e vão trazendo as ideias do Dugin. Tá? E essas ideias são as ideias que começam a transformar uma parte da direita brasileira, né? Bebem muito nessa fonte do Alexander Dugin. Agora, essas fontes, né? Esses pontos, né? de destacamento, esses pontos de inserção das ideias do Dugin, principalmente no Brasil, há já alguns meses vem tentando tirar a figura de Alexander Dugin da proximidade com Vladimir Putin, sempre falando que o Putin não tem mais nenhuma relação com o Dugin, que isso é teoria da conspiração, que dão muito crédito para o Dugin para uma coisa que ele não tem,
etc, etc, etc. Bom, senhores, eu quero começar por isso. Eu acredito que esse atentado mostra que o que estavam fazendo era desinformação e que Dugin, sim, tem muita importância dentro dos acontecimentos, dentro e fora da Rússia. Inclusive, as ideias dele vêm direcionando muito, não somente o exército, como o senhor Sepúlveda destacou, mas como também o alto escalão do governo. Senhor Sepúlveda, Ivan, por favor, gostaria de ouvi-los. Agora, mais uma informação também que eu acho que é importante é o seguinte: Dugin assumiu uma posição muito importante nesse conflito todo, nesta invasão da Ucrânia. Ele deu muitas entrevistas que nós comentamos aqui. Eu não estou relacionando isto com diretamente com o que está acontecendo na Ucrânia ou não. Eu só estou dizendo o seguinte: ele assumiu um papel público muito grande nessa situação toda da invasão da Ucrânia. Nós comentámos várias entrevistas que ele deu, inclusive a jornais italianos, em que ele disse que nós não pensamos em usar armas atômicas. Foi uma coisa muito curiosa, não é? Ele dizer nós não pensamos, mas como nós não pensamos, ele se põe no centro da decisão do poder, é uma coisa muito curiosa. Mas ele deu diversas entrevistas, defendeu a sua doutrina, não é? A sua doutrina eurasiana, defendeu, enfim, o que é que... qual era a explicação doutrinária para a invasão. Ele, no fundo, muitos dos argumentos dados nos discursos do Putin, argumentos históricos e filosóficos e doutrinas políticas e religiosas, etc., são provenientes das ideias do Dugin. Então, isso me mostra digamos assim, um ataque ao coração do poder na Rússia. Agora, de onde é que vem esse ataque? Esse é o problema, que eu não acho que é tão simples. Eu não quero dar agora nenhuma opinião, quero ouvir primeiro, mas eu acho o seguinte: a pergunta que nós podemos nos fazer neste momento é quem queria atentar contra Dugin e matou a filha que tinha 30 anos. Uma informação que a gente passar para o Ivan: a filha dele, ela também era atuante, tá, nos debates em que o Dugin propunha, e ela era considerada aí a herdeira, né, vamos colocar assim, intelectual do pai. Ela estava fazendo esse trabalho, né, de continuidade do trabalho intelectual aí do Alexander Dugin. Ivan, por favor, meu caro. Isso mesmo, Paulo. Eu até ia começar dizendo isso. Assim, não é uma filha... dentro do contexto político, né, não é apenas a filha do Dugin, era meio que uma herdeira intelectual e que eventualmente continuaria o trabalho do pai. Então, começa a pipocar nas redes sociais, artigos, enfim, ela era além de filha, discípula mesmo do Dugin. E, como o senhor Sepúlveda falou, a gente precisa ter muita calma agora. Foi a CIA, foi o FBI, foi não sei quem... em um primeiro momento, o Putin está com uma batata quente na mão, bem quente, eu diria, porque se ele diz que foi culpa do governo ucraniano, por exemplo, ele está admitindo a fraqueza da Rússia, ou seja, os ucranianos conseguem matar a filha e quase mataram o principal conselheiro dele em Moscou. Então isso seria um sinal de fraqueza. Esse é o primeiro ponto. Foram a OTAN, que já ouvi falar? Não foi a OTAN. Tá? E a gente vai trabalhar melhor o campo das hipóteses do quem foi. Mas eu gostaria de ressaltar aqui novamente a importância do Alexander Dugin dentro do governo russo, dentro do pensamento do Putin. Então, o Paulo fez uma brilhante exposição aí de quem é, né, o Dugin, e várias mídias agora começam na Europa também. Itália, por exemplo, já vi aqui o jornal Il Messaggero. Não preciso dizer que outros canais de Telegram da Inglaterra que eu sigo, que não falam necessariamente da guerra na Ucrânia, que estão noticiando a morte da filha do Dugin. Mas aqui nós temos duas notícias: a morte da filha dele
e o atentado, que era para eles, muito provavelmente, estar dentro do carro. Né? E aí vai abrir o campo das hipóteses que nós vamos trabalhar. Então, se a bancada aqui concordar, nós temos aqui 2 trabalhos agora, Paulo e senhor Sepúlveda. Vamos, né, tentar aí individuar os possíveis autores desse atentado e eventuais consequências.